Livro de João, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso 25. Amém? Diz assim: certo homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua mãe Marta, irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus estavam indo visitar Marta e Maria, para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa, e Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Até aqui. Uma breve oração. Senhor Deus, eu sei que não sou digno, Pai, mas usa a minha vida nessa noite, Senhor. Para a Tua glória, Pai querido, que o Seu texto possa ser exposto com graça e misericórdia. Que a Tua igreja te ame mais, ó Pai, e te busque mais, Senhor amado. Em nome de Jesus, que haja salvação nessa noite, Pai. Amém. Irmãos, esse texto ele é bem conhecido, um dos mais conhecidos da palavra de Deus, e até por aqueles que não são cristãos, esse texto ele também é bem conhecido. Muito já foi pregado, talvez você já ouviu várias pregações, sermões sobre ele. Você que é mais antigo, talvez já perdeu a conta de quantas vezes você já ouviu. Talvez você ouça pela primeira vez. Não quero te decepcionar, mas eu acho que eu não vou trazer nada de novo. Estranhe se eu trouxer algo de novo. A palavra de Deus, ela se renova, mas ela é a mesma. Deus é eterno. Então nós vamos nos maravilhar com essa verdade bíblica que nós já ouvimos outras vezes. Mas hoje nós seremos relembrados e veremos como o Senhor nos conduz por ela. Como nós seremos abençoados por essa palavra de Deus. Nós vivemos numa era, irmãos, de constantes mudanças em várias áreas. Tecnologia vive mudando, a indústria farmacêutica, a indústria da cinematográfica evolui a cada dia, várias evoluções nós podemos ver em várias áreas, e isso é muito bom. Com isso nós temos aprimorado muitas coisas, melhorado as nossas vidas, mas o que os homens buscam de verdade, com todos estes avanços, pesquisas, é eliminar os seus medos. Na verdade é isso que o homem busca. Ele quer eliminar os seus medos. E o maior medo do ser humano é a morte. Ele teme muita coisa. Ele teme ser roubado, mas ele teme mais ainda ser morto. Ele teme que um ladrão entre em sua casa, mas ele ainda teme mais que o ladrão o mate. Ele teme uma doença, mas ele teme mais que a doença o leve à morte.
Ele teme muitas coisas, mas o maior temor do homem é a morte. E esse é um inimigo. E o homem tem tentado de todas as formas driblar esse inimigo, que é a morte. De todas as formas. E inventa, pesquisa e cria vacinas, novos métodos de cirurgias. Isso tem acontecido. Novos métodos de segurança para assegurar sua segurança, carros blindados, formas de você se tornar imune de doenças. Isso tem acontecido. Eu li uma reportagem essa semana do primeiro caso que será realizado em dezembro deste ano, de uma cirurgia de cabeça, transplante de cabeça. É um paciente que já está numa doença terminal, que não há mais chances de cura. Ele tem a sua mente sã, lúcida, e vão fazer um transplante em dezembro desse ano de cabeça. Tem toda uma série de pré-operatórios, né, de condições para que isso aconteça. Tem que ser de um corpo que tenha tido morte cerebral. A cabeça também tem uma série de fatores que tem que estar relacionados ali para dar certo. Mas se isso der certo, o homem vai tentar mais uma vez brincar de Deus e driblar a morte. Já imagine a indústria negra trabalhando por detrás disso. A pessoa rica quer um corpo novo, né? Quer um corpo sarado, né? Mais jovem, simples, troca, né? Vai ser mais ou menos assim. Como hoje as mulheres não estão satisfeitas com seus seios, elas vão lá e trocam, né? Talvez no futuro a gente veja isso com cabeças. Mas enfim, o homem está tentando driblar a morte. A arte reflete isso. A música, os filmes, os livros que são escritos. Eu não quis trazer para nós andarmos um pouco mais depressa, mas são inúmeras e inúmeras músicas compostas que falam sobre a realidade da morte, a vontade de não morrer, o desejo de ser eterno. E os homens não conseguem se acostumar com a morte. Isso é verdade. Então ele tenta de todas as formas driblar a morte. E isso é comum. Por quê? Porque a morte não é normal. Você vai dizer assim, mas como não é normal? Todos morrem, todos que nasceram morreram até hoje. Sim, mas ela não era parte do plano original da criação de Deus. O homem deveria viver eternamente, mas pelo pecado o homem passou a ter que morrer. Então a morte não é algo normal no homem, assim como o pecado também não é algo normal no homem. Assim como quando você vai pecar, você sente seus nervos se retorcendo. Assim, quando você sabe que vai cometer um pecado, que você claramente sabe que é pecado, está convencido de que é pecado, o seu coração, a sua mente, elas não concordam com esse pecado. Então você sente mal, você sente angústia, remorso, você se arrepende depois. Espero. Porque não é normal. Não faz parte do ser humano isso. A questão é que todos nós estamos fadados a isso, por causa do pecado ter entrado no mundo, no que nós chamamos de a queda, a rebelião do homem contra Deus no Éden. Ali o homem caiu, ele passou a ter que morrer. Então todos nós, a menos que Cristo volte, teremos que passar por este momento. Alguns ficam tristes quando falam como isso, né? Quando falam disso, quando pensam sobre isso. E não é para menos, como eu disse, não é algo normal nosso. Nós não deveríamos nos acostumar. E os homens, por saberem disso, que eles estão vivendo com uma ampulheta virada de ponta cabeça, sabe aquelas ampulhetas? Quem não sabe é aquela coisinha assim que você põe a areia, né, e vira. Os mais novos talvez não conheçam. Mas a gente já viu muito isso aí. Nós vivemos como uma ampulheta virada ao contrário, e aquela areia está caindo. E você começa a olhar para aquela ampulheta com a areia caindo, e você começa a reparar que a de cima está ficando menor do que a de baixo, e aí o desespero começa a tomar conta, né? Rubem Alves, que era um teólogo, trilhou caminhos diferentes depois do final de sua vida, mas ele tem um poema que ele diz que, quando ele contou os seus dias, ele viu que tinha menos para vir do que já tinham passado. E é triste isso para um homem. Então o homem busca reverter a morte. Ele busca isso.
E é difícil para nós falarmos sobre isso às vezes. Às vezes nós vemos alguém que está em leito de morte, e às vezes teria que fazer um testamento, ou algo do tipo, e você fala, falo, não falo, parece que se eu falar eu estarei decretando a morte da pessoa, e é muito chato falar sobre isso. E a questão é que realmente não é bom, mas eu quero convidar vocês a nós refletirmos um pouco sobre isso nessa noite. Mas que alguns possam não se agradar muito sobre essa reflexão, mas nós vamos fazer isso. Em algum tempo, irmãos, talvez não muito tempo, nós começaremos a deixar essa vida. Alguns em 100 anos, alguns em 80, 50, 10. Nós não sabemos o tempo, mas nós passaremos por isso. Você já pensou o que te espera? Você já parou para refletir sobre o que te acontecerá após esse momento? Como você tem vivido? Você tem vivido como se jamais fosse morrer? Você tem vivido como se jamais fosse se encontrar com Cristo num trono de julgamento? Você tem vivido como se jamais fosse morrer? Como se jamais fosse deixar essa vida e jamais fosse passar para outra? Alguns têm vivido assim, como se essa vida fosse tudo que lhes restasse. Nós iremos caminhar nesse texto com Cristo. O evangelista João relatou para nós este momento, para que nós nos alimentássemos com essa palavra. E nós viremos aprender um pouco. Cristo nos ensina um pouco sobre a morte. Nós vamos ver os acontecimentos e ver como Ele nos ensina através desses acontecimentos. Olha do verso 1 até o verso 3. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Nós vemos os primeiros versos da narrativa de João. João nos fala sobre Lázaro estar doente. E ele não estava morto, ele estava doente até então. Ele morava em Betânia, uma cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E ele era irmão de Marta e Maria. É isso que o texto nos fala. E o texto também faz questão de nos falar que a Maria, que aqui é relatada, é aquela mesma que ungiu os pés do Senhor com um perfume caríssimo. Que foi repreendida por Judas, lembra? Ela está gastando muito dinheiro lavando seus pés. E Jesus fala assim: ela está fazendo certo, né? Parafraseando ali e resumindo, né? Ela sabe o que está fazendo. No verso 3, essas duas irmãs pedem para que Jesus fosse chamado, pois Lázaro está muito doente. As duas irmãs, crentes em Cristo, conhecedoras da lei, elas pedem para que Jesus seja chamado porque seu irmão está doente. E aqui nesse primeiro momento nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro que eu posso destacar, Lázaro era amado por Jesus. Veja como foi dito para que fosse chamado. Olha só, aquele a quem amas está doente. Lázaro era amado por Jesus, só que ele estava gravemente enfermo, beirando a morte. O que nós aprendemos com isso, em primeiro momento? Pessoas amadas por Jesus adoecem e sofrem. Pessoas amadas por Jesus. Quando a irmã fala assim: olha, diga para Jesus que aquele a quem Ele ama está doente. Ele estava doente. Muito doente. Prestes a morrer. E Jesus sabia disso também. Ele já sabia. Antes da enfermidade acamar aquele homem, Jesus já sabia disso. E aquele homem ficou doente, gravemente doente. A teologia falsa que é pregada aí fora diz que se Jesus te ama, se você ama Jesus, você não pode ficar doente. Você não pode ter problemas. Afinal, Jesus te ama. Aí ele vai para Isaías 53, que ele levou sobre si as dores e enfermidades. E ele vai para vários textos dizendo que você não pode ter problemas ou sofrer.
Porque se você está passando por isso, então você está com um problema. Jesus não te ama. Mas aqui nós vemos que alguém que a quem Cristo ama pode ficar doente, pode sofrer. Os dias maus vêm para os que são amados também. Dias maus vêm para os que são amados também. Nós também podemos ver que o sofrimento na vida de alguém, ou de um querido amigo nosso, não é sinal da ausência de Deus na vida dele. Primeiro, aqueles a quem Deus ama podem sofrer. Segundo, alguém que está sofrendo não é o sinal de que Cristo não ama aquela pessoa. É quase igual a esses dois primeiros pontos. Mas às vezes nós vemos alguém que sofre e falamos, Deus não gosta dessa pessoa, não é possível. Deus não ama essa pessoa. Olha como ela sofre, olha os problemas que ela passa. Deus não está com essa pessoa. Ela deve ter problema na vida dela, está em pecado. Eu não estou querendo dizer também que todos que estão sofrendo são amados por Deus. Não estou dizendo isso também. Há pessoas que sofrem mesmo e estão debaixo da ira de Deus. Estão recebendo a paga pelo seu pecado. Existem essas pessoas também. Romanos 1 nos dá base para falarmos isso, que do céu se manifesta a ira de Deus contra a iniquidade, contra a impiedade, daqueles que chamam o mal de bem, daqueles que trocam a verdade pela injustiça. Mas nós vemos alguém sofrer, não quer dizer que Deus não está amando aquela pessoa. Se assim fosse, Deus não amaria seu filho, que o fez sofrer tanto numa cruz, que o fez humilhado, que o fez sozinho, que fez ele ser cuspido. Deus ama seu filho, e mesmo assim, ele fez seu filho sofrer. E o pior, ou melhor, não sei como dizer, em Isaías diz que ao Senhor agradou em moê-lo. Então nós vemos ali, Lázaro estava doente, ele era amado, Marta e Maria estavam sofrendo com a doença do seu irmão, choravam e lamentavam, e elas eram amadas. O argumento que a irmã pede para ser usado é: aquele a quem amas. Aquele a quem amas. Se nós fôssemos olhar por essa moda também moderna da confissão positiva, que é o quê? Declare, diga que vai acontecer, é quase aquele livro The Secret, né? O Segredo, que é, diga que alguma coisa vai acontecer, acredite e acontece. Né? É o spoiler do livro, não compre, só diz isso. E essa confissão positiva vai dizer isso. Declare, diga que vai acontecer e acontece. Quando as irmãs falam assim, olha, fale com Jesus, ela diz assim, decrete que Jesus vai fazer, declare, confesse com tua boca. Ela fala assim, só lembre a ele que aquele a quem ele ama está doente. Lembre ele disso. Não pede para assim, olha, fala para ele declarar uma palavra lá, como aquele centurião diz. Fala para ele de lá declarar uma palavra para ele ser curado aqui. Elas não disseram isso. Na verdade, nem pediram para ele ir lá. Só falaram assim, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Era como se fosse um aviso. O amor de Deus, que vem de antes de os mundos serem criados, que por nós, Ele é a base de todas as coisas. E Marta, Maria sabiam disso. Então o pedido delas é, diga que aquele a quem Ele ama está doente. Ela envia os mensageiros e como Jesus recebe essa notícia? Verso 4. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa doença não tinha propósito de morte. Há um antigo provérbio judeu que dizia assim, algo só é fato, aliás, algo só é verdadeiro quando é de fato. O que quer dizer com isso? Se algo não for verdadeiramente permanente, então ela não pode ser considerada como um fato. Se ela teve uma alteração ao longo do caminho, né? Então ela não é um fato verdadeiro. Jesus disse assim, isso não é para a morte, mas ele morreu. Mas é como se Jesus dissesse, calma, isso ainda não é um fato, né? E ele diz, esta morte de Lázaro não seria de forma definitiva. E Jesus apresenta o motivo da enfermidade daquele homem. Neste caso, nós temos o motivo da enfermidade sendo exposto para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus.
Este era o motivo daquela enfermidade. É difícil às vezes nós imaginarmos assim, como Deus permite uma doença para a sua glória? Ele permite. Mas como você me diz isso? Não sou eu que digo, é o próprio Cristo. Esta enfermidade é para a glória. Também tem aquele caso, lembra daquela menininha que tinha uma deformidade, nós não sabemos qual, que os judeus perguntavam, Senhor, ela nasceu assim porque o pai pecou, a mãe pecou, quem que pecou? A resposta é ninguém pecou, para que nascesse assim. Ela nasceu assim para que nela se manifestasse a glória de Deus. E aqui mais uma vez Jesus diz assim, é para a glória. Se você tem dificuldade de entender isso, irmão, se você não conseguir entender o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos, porque dele, por ele e para ele, são algumas coisas? São as coisas boas? São todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas. Jesus já havia curado muitos até esse momento, mas não havia ressuscitado ninguém até este momento. Este seria o maior milagre realizado por Jesus perante aquele povo, até aquele momento. Ele estava próximo de ser entregue e morto, e ele desejava dar mais demonstrações do seu poder para que fosse glorificado. Para isso, para que Deus manifeste ainda mais o seu poder, a sua glória, Lázaro adoece e morre. Ele sofre, ele adoece e ele morre. Sua família sofre junto. Não é um pequeno sofrimento, mas é um grande sofrimento. É um sofrimento para a família. Todos ficaram tristes. E nós poderíamos pensar assim, esses Deus não ama. Ele sofreu numa cama, sabe-se lá por quanto tempo? A ponto de morrer. As irmãs pediam, clamavam, choravam. Deveria ser alguém famoso ali, Lázaro, porque a grande parte dos judeus estavam ali consolando a família depois. Muitos choraram, muitos sofreram. E aí, de acordo com a teologia que é pregada aí fora, diriam assim, estes Deus não ama. Ninguém da família, porque se tivesse um ali, Deus ouviria aquele um. Se tivesse um que decretasse, que declarasse mesmo, que queimasse na fogueira santa, que levasse a rosa para casa, aí daria certo. Esses Deus não ama. Olha o verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Puxa, Jesus, elas sofreram, Jesus. Ele morreu. Ah, mas eu amava eles. Eu amava eles. É como um pai, né, que cuida do filho. Às vezes tem que dar umas palmadas, né? Por mais que a lei está dizendo que não pode mais, mas às vezes você dá umas palmadas no filho, né? Corrigir, né? Mas é por amor. E às vezes você tira o celular, né? Hoje em dia, na minha época, e dos que são da minha idade um pouco mais velha, a punição era um pouco diferente, doía um pouquinho mais, né? Hoje a punição é ficar sem celular, ficar sem internet, ficar sem alguma coisa que gosta. Lembro que quando eu era pequeno, a punição doía mais um pouquinho. Eu estava tomando banho, eu batia na porta, entrava com uma cinta. Não era legal, irmãos. Não era nada gostoso. Hoje, essa punição de ficar sem celular por uma semana é tranquilo. É tranquila. Mas a correção existe quando existe amor. O sofrimento, talvez numa próxima oportunidade nós falaremos sobre o propósito do sofrimento. Mas Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. Ele amava todos. Ainda que em meio à dor e ao sofrimento, Deus os amava. E qual foi a atitude de Jesus, então, ao ouvir isso? Versos 6 a 8. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Lhe disseram, Rabi, há poucos os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas lá? Jesus ainda ficou 2 dias ali, irmãos. Para nós entendermos um pouco a cronologia ali dos fatos. Jesus estava a uma distância de aproximadamente 1 dia de caminhada, de onde Marta e Maria estavam. Esse homem mensageiro, ele vai até Jesus, em 1 dia, chega até Jesus. No outro dia, de manhã, Jesus despede ele,
ele vai de volta para Maria, 2 dias se contam. Jesus permanece 2 dias depois da notícia. Depois do segundo dia, ele decide ir para lá. Então, 3 dias, Jesus volta em 1 dia de caminhada, 4 dias. Possivelmente, a partir do momento em que o mensageiro saiu para dar a notícia para Jesus, Lázaro morre e é sepultado. E se passam esses 4 dias. Demorou um pouco, né, irmãos? Poxa, Jesus. Aí nosso pensamento é igual o pensamento de Marta e Maria. Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, não precisava ter demorado tanto. Ele demorou 2 dias a mais ali. Em tudo, Deus tem um propósito. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Às vezes achamos que Deus não ouviu o nosso chamado. Eu orei e Deus não ouviu. Como aquelas irmãs poderiam ter pensado? Olha, eu mandei ele falar com ele, e o tempo de chegar lá era 1 dia e 2 para voltar. Já fazem 3, 4. Ele não ouviu. Ou então, ele não quer nos atender. Ele não se importa conosco. Talvez essas coisas se passaram no coração dessas irmãs e elas conversaram sobre isso. E provavelmente elas falaram sobre isso. Tanto que é fato que depois nós vemos na história que uma chega para Jesus falando: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, não tinha acontecido. E depois a outra vem sem saber da conversa, fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, não tinha acontecido. Então possivelmente esse era o assunto que estava se passando naquela casa ali. Se ele viesse, não teria acontecido. E nosso coração às vezes passa por isso. Nós pensamos as mesmas coisas, né? Acontece uma desgraça, uma enfermidade. Se Jesus tivesse feito antes algo, se ele tivesse me alertado para não ir por esse caminho, a estrada eu não teria batido, não teria acontecido isso. Se eu soubesse, se ele tivesse me avisado antes, se ele tivesse chegado antes. Eu descobri que era errado depois. Eu descobri que era bom ou que não era bom depois. Se Jesus tivesse chegado antes. Mas Jesus tinha o tempo certo. Como o autor de Eclesiastes diz, né? Há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. Eclesiastes 3. Então Jesus decide voltar para Betânia, próximo a Jerusalém, mas os apóstolos temiam pela segurança, como nós vemos no verso 8. Mas ainda assim que a segurança não fosse das melhores, já estava na hora de Jesus ir. E por várias vezes ele disse assim: não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E agora ele fala assim: mas agora é a hora. Mas Senhor, tá meio perigosa a coisa lá. Mas é chegada a hora de eu ir. Não há quem impeça os propósitos de Deus. Não há quem impeça. E a esta preocupação dos discípulos, ele responde dos versos 9 ao 12. E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Esses versos 9 e 10 sobre a luz, eu vou deixar para um outro momento, para nós falarmos sobre ele. Nós ficaríamos um tempo meio grande nele. Mas nós falaremos. Nós vemos no verso 11, Jesus dizendo assim: Lázaro está adormecido. Jesus fala sobre isso. Porque para Cristo, a morte não passa de um pequeno adormecer, irmãos. Para Ele, a morte é como um breve adormecer. Sabe aquela pescada que você dá às vezes? Que você acha que passou horas e não passou nem 1 minuto? Para Jesus é mais curto ainda. É como se você fechasse e abrisse os olhos. Esse é o tempo da morte para Cristo. Quando você olha para a morte dos santos de Deus, né, dos apóstolos, dos profetas, para Cristo é como se fosse um fechar e abrir de olhos. É muito rápido. Ele é o doador e sustentador de toda forma e espécie de vida. Mas os discípulos não entenderam muito bem. Eles pensaram que ele estava apenas dormindo. Jesus falou assim: olha, ele está dormindo, vamos lá acordá-lo. E ainda utilizam desse argumento: olha, Senhor, lá é perigoso, a coisa não está boa para o nosso lado lá.
E se o Senhor está falando que ele está só dormindo, ele vai ficar bom. Porque se ele está dormindo, ele está bem. A gente não precisa voltar lá. Se está dormindo, ficará bom. Porque quem está doente não dorme tranquilamente. Não tinha anestesia naquela época para ser induzido ao coma ou coisas do tipo. A pessoa dormia porque ele estava bem. Do contrário, ela urrava de dor. Eles diziam: Senhor, se ela está dormindo, ele está bem. Vamos deixar para lá isso aí. E Jesus percebe que eles não tinham entendido nada, como sempre, e faz uma explicação para eles. Olha os versos 13 e 14. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Vocês não entenderam? Ah, Senhor, o Senhor falou dormindo, a gente achou que estava dormindo mesmo. Não, ele morreu. Lázaro morreu. Às vezes alguém crente, que Deus ama, e que é amado pelos seus, adoece. Como nós já falamos. E nós oramos por essa pessoa, como nós fazemos aqui normalmente às quartas-feiras e outros dias. Às vezes Deus concede a cura. Às vezes Deus não concede. Às vezes a pessoa morre. Jesus disse: Lázaro morreu. Vocês não entenderam, ele morreu. Às vezes nós vamos orar por alguém, irmãos. Às vezes serão nossos queridos, nossos entes, amigos, e Deus concederá a cura, como nós já vemos acontecer aqui. Às vezes Deus não concederá, e Ele é glorificado na vida, Ele é glorificado na morte. As irmãs eram amadas, Lázaro era amado, eles oraram, eles pediram, mas Lázaro morreu. Não pense que às vezes porque morreu, porque não deu certo, algo que você pediu não foi concedido, Deus não libertou o seu filho, não curou a sua filha, Deus não concedeu um emprego, uma promoção, ou te deixou desempregado. Não pense que Deus não te ama por isso. Você pode ser muito amado por Deus e ainda assim não estar bem, estar enfermo. Nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, aquele homem que viveu a sua vida na miséria, morreu talvez mendigando, com cachorros lambendo as suas feridas, sendo acompanhado, levado ao céu por uma grande comitiva de anjos, e ceando na mesa com Abraão. Viveu uma vida miserável, mas era amado por Deus. Talvez um sentimento de frustração nos atinja, como aconteceu com elas. Elas pensavam, ele devia ter chegado antes. Se ele tivesse chegado antes, não tinha acontecido. E talvez elas se frustraram, e nós talvez nos frustremos também algumas vezes, e Deus pode fazer ou não, mas nós oramos, e nós continuamos orando, porque nós não sabemos a vontade de Deus. Está difícil, irmãos, está complicado, a situação é difícil, parece irreversível, ore. Por que você ora? Porque você não sabe a vontade de Deus. Às vezes é para a glória dele. Às vezes isso será convertido em glórias para Ele, como todas as coisas devem ser. A última palavra sempre vem do Senhor. Verso 15, olha o que ele diz: por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até Ele. Eu me alegro por não estar lá. É o que Jesus dizia. O amigo dele acabou de morrer, é o que ele amava, diz assim: eu me alegro. Porque há um motivo. E qual é o motivo? Para que vocês creiam. Os milagres de Jesus testificavam quem Ele era. Ele estava preocupado sim em dar vista ao cego, em fazer um coxo andar, em devolver a audição para um surdo. Só que o maior milagre de Jesus não foi esse. Não era o maior propósito dele esse, que muitos poderiam ir para o inferno ouvindo, vendo, com uma visão de águia. Poderiam ir para o inferno, com um corpo saudável, ir para o inferno. Esse não é o maior milagre de Jesus, devolver vista aos cegos, fazer com que os coxos andem. Ele veio trazer o dom da fé, para que através desse nós pudéssemos ser salvos. Ele diz: eu fiquei contente, porque vocês não estavam lá, e agora vocês vão crer, vocês verão algo. Esperem para ver. O que vocês verão? Eu me alegrei, pois eu serei mais glorificado ainda. O nosso coração, irmãos, é duvidoso.
Nós vemos as coisas acontecendo e nós duvidamos do que Deus é, do que Deus tem feito, do tempo de Deus. Nós somos dúbios, temos corações dúbios muitas vezes. Há dia em que estamos bem com Deus, oramos, lemos a palavra, fazemos propósitos para com Deus, mas quando vem a primeira tempestade, facilmente os nossos corações duvidosos se desviam e nós nos distanciamos de Deus. Corações duvidosos, dúbios, como o daqueles homens. Oramos, essa semana vai, agora vai, eu vou mudar, eu vou ser diferente, e eu começo uma nova empreitada. No primeiro vento eu sou levado. O primeiro momento. Foi assim com grandes homens de Deus. E foi assim com Tomé. Tomé foi um homem escolhido por Deus, a dedo por Deus. Quando tinha uma multidão, Deus falou assim: ó, você, ó. É, você aí mesmo. Da barbinha aí, vem para cá. Escolhido por Deus. Olha o que ele diz no verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. A coisa estava difícil para Jesus em Jerusalém, lembra? Senhor, melhor não ir não, ele está só dormindo. Vamos ficar por aqui mesmo. E quando eles viram que Jesus iria para lá, Tomé foi o primeiro e falou assim: olha, então nós vamos e vamos morrer junto com ele se preciso for. Olha a ousadia desse homem, hein? Eu vou na frente, eu morro primeiro se preciso for. É como Pedro falava: Senhor, ainda que todos esses caras aqui te abandonem, então olha para eles aqui, tá vendo? Eu não. Eu sou diferente. Eu vou até o final com o Senhor. E Tomé dizia: vamos lá, vamos morrer com ele. Irmãos, quem estava com Cristo na cruz? Ninguém. Ninguém. E esse mesmo Tomé foi aquele que viu Cristo sendo morto, crucificado, o túmulo vazio, e dizia assim: ó, eu não acredito que ele ressuscitou, não. Olha, cadê aquela fé a ponto de dizer assim: eu vou e vou morrer junto? Agora ele fala assim: não, eu não creio. Para eu crer, eu preciso pegar e tocar na ferida. Eu preciso ver ele fisicamente, eu preciso tocar na ferida, eu preciso ver as marcas. Aí eu vou crer. O mesmo homem que dizia assim: eu vou até a morte com ele. Ah, Tomé. O que Tomé tinha de tão ruim assim, irmãos? Nós talvez seríamos piores que Tomé se nós estivéssemos lá. Piores. Não devemos culpar Tomé, muito menos Pedro, por ter tido medo. Nós temos nosso coração dúbio também. Muitas vezes nós somos como Tomé. Acordamos um dia: eu vou até a morte com Cristo. Eu estou com esse Cristo até a morte. Dele eu não saio mais. E vai na frente, às vezes faz uma confissão de fé, e ora, e chora. E na primeira tempestade já é levado junto. O navio fica, ele vai. Só acredito vendo, Tomé dizia. Você é assim, irmãos? Há esperança para você? Houve esperança para Tomé? Eu creio que sim. Para o nosso coração instável, a narrativa continua, dos versos 17 ao verso 20. Chegando Jesus, pois Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria, para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Nos versos 19, nós vemos que várias pessoas, vários judeus consolavam essas irmãs. Eu abro um parênteses aqui, irmãos. Os cristãos também precisam de consolo. Nós precisamos consolar uns aos outros, né? Não pense às vezes você, porque o Júnior fala direto sobre sofrimento, então na hora que ele sofrer, ele tira de letra. Não pense isso não. O pastor Fernando prega sobre sofrimento, ele tira de letra. Não tira não. A primeira vez que eu ouvi uma exposição bíblica sobre sofrimento foi com o pastor Augusto Nicodemos. Ele pregando o Salmo 88. E ele fala sobre o sofrimento. E não tem indícios de melhora, não. É sofrimento do início ao fim naquele salmo. E aí você diz: esse homem entende sobre o sofrimento, né? Há pouco tempo ele sofreu um acidente de moto. Quebrou a mão. Ele disse que ele sentia tanta dor no hospital que os remédios não faziam passar a dor. E ele disse: eu duvidei da fé. Um homem que talvez com seus 70 anos de idade aproximadamente,
um dos maiores referências em teologia no Brasil, disse: eu duvidei da fé porque eu senti dor. C.S. Lewis escreveu diversos livros, um deles chamado Problema do Sofrimento e o outro Anatomia de uma Dor. E em um desses livros ele diz assim: caros leitores, você deve imaginar que por eu escrever sobre esse tema, eu devo tirar de letra quando eu passo pelo sofrimento. Ele diz: não se enganem, eu sou um grande covarde. Cristãos, pessoas que amam a Deus e são amadas por Deus, também precisam serem consoladas. Nós também precisamos ser consolados, todos nós. E ao ouvir que Jesus estava chegando, Marta corre ao encontro de Cristo. Ela é mais ativa, lembra que na casa lá ela ficava limpando a casa, correndo, enquanto Maria só chorava ali aos pés, se derramava. Ela é mais ativa, ela foi a primeira a correr. Marta, ao encontrar Jesus, lhe diz, versos 21 a 22. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora, mesmo agora, Deus te concederá tudo o que lhe pedires. Como é bom, irmãos, conhecer a Deus, conhecê-lo de forma verdadeira. Ela dizia: se estivesse aqui, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, como quem diz, essa enfermidade não seria capaz de deter o seu poder, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essa enfermidade iria embora, e o Senhor iria curá-lo. Mas ela não para por aí, ela diz: Deus lhe concede tudo ainda. O Senhor lhe concede tudo, como se diz, se estivesse aqui poderia ter ajudado, mas ainda agora, ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça ter tido um fim, o Senhor ainda pode. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria resolvido. Mas eu sei que Deus ainda concede tudo o que o Senhor pede. O Senhor poderia ter feito na doença, mas Senhor, agora o Senhor ainda pode fazer. O Senhor é Deus. Não há impossíveis para Deus. Você precisa de algum milagre? Milagre! Ore por ele. Ore por ele. Que Deus pode fazer milagres. Marta sabia, olha, a doença não deteria o Senhor. Mas Senhor, nem a morte agora detém. O Senhor faz. Mas Deus fará a sua vontade. Ainda resta esperança. Jesus então a consola. Assim como ele consola os discípulos que não entenderam a princípio, ela também não entendeu. Olha a fala dela. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. No verso 23 e 24. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Ele diz: Marta, o seu irmão ressuscitará, Marta. Senhor, eu sei disso. Ela conhecia o Evangelho. Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia ele ressuscitará. Essa mulher conhecia as profecias. Ela conhecia o Evangelho. Ela sabia sobre a ressurreição no último dia. Ela não só sabia, mas ela cria. Ela dizia: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Mas como se ela dissesse: Senhor, mas está doendo agora. Eu sei, Senhor, do último dia. Eu conheço a promessa. Eu conheço as Escrituras. Mas, Senhor, está doendo agora. Ela não estava entendendo. O que ele dizia era muito maior do que ela não estava entendendo. Ela tratava da morte. E via talvez que sem condições daquilo ser revertido de alguma forma. Mas Jesus diz que ele não estava falando sobre a ressurreição do último dia. Não era isso. Não era isso. Eu gosto muito, os irmãos já perceberam, de C.S. Lewis, né? E eu gosto da história da conversão dele. Quando ele foi convertido a Cristo, quando Deus o chamou. E ele conversava com um amigo chamado Tolkien, que é o escritor de Senhor dos Anéis. C.S. Lewis é o escritor de Crônicas de Nárnia. Eles eram amigos. Eles conversavam sobre dragões, sobre várias coisas. E Tolkien evangelizou Lewis. E dizia assim: Lewis, você já percebeu como são as mitologias, as fábulas? Como? Você já percebeu que nas mitologias e nas fábulas sempre existe algo de ruim acontecendo, ou algo de mal acontece? Perceba, o pastor Fernando citou alguns dias aqui sobre a história de Branca de Neve, e daí por diante. Sempre existe uma trama maligna para destruir as coisas, mas sempre há um salvador, alguém que vem e resolve. Sim, Tolkien, eu já percebi isso. E você já leu a Bíblia, Lewis? Ele fala assim: eu já li.
E você já percebeu como isso acontece também na Bíblia? Ele falou assim, é verdade. Lewis era ateu. E aí ele disse, só que tem uma diferença. Nas fábulas, o mito é mito. Na palavra de Deus, o mito se torna o logos. O mito se torna a verdade. Aquilo que os outros dizem, aquela história que eles inventam, em Cristo, a história da redenção, do Redentor, é verdadeira. O mito se torna o logos, a palavra, a verdade. Aqui, quando nós estamos sofrendo, como era o caso dessas irmãs, elas não queriam apenas palavras, promessas e profecias. Elas queriam a verdade. Elas sabiam o que aconteceria. Elas sabiam o que as Escrituras dizem, assim como nós sabemos também. Mas por muitas vezes isso não é o suficiente. Para elas não foi o suficiente. Falou, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas Senhor, está doendo agora. Jesus então a corrige com amor no verso 25 e diz, e Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Senhor, eu sei da ressurreição do último dia. Eu sei que isso acontecerá. Ele diz, eu sou a ressurreição. Não é só questão de último dia. Eu sou a ressurreição. Você, Marta, ouviu falar de ressurreição? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quando os homens buscam, estou caminhando para o final já, irmãos, quando os homens buscam inovações, por medo da morte, na verdade buscam algo muito mais difícil do que a superação da própria morte. Muito mais profundo. Quando eles buscam não morrer, acabarem com o seu medo da morte, quando eles buscam reverter a morte, na verdade não é a simples prolongação, não é o simples prolongamento da vida, não é simples o reverter de um estado. Eles querem, na verdade, algo muito maior, muito mais profundo, algo que é incapaz a qualquer e maior mente humana, algo que é incapaz a todo dinheiro, algo que é incapaz a toda a humanidade. O que busca não é o simples fato, irmãos, de manter um corpo vivo. Eles podem avançar muito nisso, mas não é isso que eles buscam na verdade. O que eles buscam é reverter a ação do pecado. Quando o homem busca não morrer, ele está buscando reverter a ação do pecado. Eles estão buscando reverter a ação da queda, a ação da rebelião dos homens contra Deus. Eles querem buscar o seu próprio e serem os seus próprios redentores. É isso que o homem busca. O fim do pecado, o resultado final do pecado qual é? É a morte. O homem sofre, ele passa por problemas que são acarretados pelo pecado, mas o final do pecado é a morte. Esse é o estágio final do pecado. E o homem tenta resolver esse problema. Ele fica tentando resolver isso, mas não entendeu que apenas um pode resolver esse problema. Só um, somente aquele que é a própria vida. Somente aquele que é a própria ressurreição pode reverter a ação do pecado. Somente Ele pode reverter a ação da queda, da rebelião contra Deus. Não falamos apenas de células serem mantidas conservadas, mas do pecado perder o seu efeito, reverter a ofensa contra Deus. É isso que eles buscam, reverter a ofensa que eles causaram contra Deus. Eles buscam ser os seus próprios Messias. É isso que eles buscam. A única coisa capaz de reverter o efeito do pecado é o sangue puro, imaculado, santo e perfeito do Cordeiro de Deus. Ele é quem tira o pecado do mundo. Foi isso que João disse. Somente Ele tira o pecado do mundo. A ação do pecado é a morte. E somente quem tira o pecado do mundo é Cristo. Somente Ele reverte a morte. Somente Ele.
Não há quem possa fazer isso. Não há quem possa. E eu me lembrei, nós vimos no começo aquela cena da mesa, né, uma pedra quebrada, um leão ao lado, e preparando essa mensagem eu me lembrei de um trecho das Crônicas de Nárnia, e o leão morre, né, que prefigura de alguma forma Cristo ali, no lugar do filho de Adão que pecou. Então ele se entrega para morrer no lugar do culpado, do pecador. E aí ele é morto para satisfazer a lei, e lá eles chamam de magia profunda. E depois que ele é morto, acontece algo, e ele ressuscita. As pessoas não entendem. E ele explica. Olha só o que ele explica. Explico. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam, antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Isso que aconteceu em Cristo. A própria morte foi revertida. Quando ele fez com Lázaro, ele mostrava qual é o seu poder. Os judeus, os homens acreditavam que muitas coisas poderiam ser revertidas, mas não a morte. E Jesus reverte a morte. A morte anda para trás com Cristo. Deus matou a morte na morte da cruz, porque Ele é a própria vida. A morte chegará, porque nós pecamos. Não existem alternativas, ela chegará. Daqui a 100 anos, irmãos, porque eu estou sendo bondoso, né? Todos nós não estaremos mais aqui. Você já pensou nisso? Se Deus permitir que esta igreja continue neste lugar, daqui 100 anos haverá outro pastor pregando neste lugar, outras pessoas que nem nasceram ainda, os filhos e netos delas que nem nasceram ainda estarão aqui ouvindo. Daqui a 100 anos, o que terá valor na sua vida? O que terá valor? A morte chegará. Hoje o que tem valor é eu trocar de carro, é eu trocar de moto, é eu passar num concurso, é eu ter o casamento, é eu ter aquilo, é eu conseguir alcançar, é fazer a viagem. O que para mim tem valor, isso é hoje. Hoje são essas coisas. Daqui a 100 anos, o seu carro não terá valor algum. A moto que você tem, o emprego que você tem, os seus títulos de pós-doutor, de qualquer coisa que seja, não terá valor nenhum. Uma coisa terá valor. Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morto, viverá. Quando você se for, partir dessa vida para uma outra vida, a única coisa que terá valor é: você creu nele? A única coisa que terá valor: você creu nele? A história de Lázaro continua. Nós conhecemos, ele vai até o túmulo, e ele chama Lázaro para fora. Versos 43 e 44 são os últimos. E tendo dito isso, ele disse: Lázaro, em alta voz exclamou: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Imagine aquele dia, irmãos. O dia do Senhor. Aqueles que morreram no Senhor. E Jesus chamando pelo nome: venha, saia para fora. Se você não ouvir o seu nome, porque ele diz para os outros: eu nem vos conheço. Mas ele chama pelo nome. Imagina, irmãos, Deus, aquele que disse haja luz,
te chamando pelo nome, e as tuas ataduras, o cheiro saindo, todo o cheiro da podridão, do pecado, todas as fitas, as amarras, as tiras, sendo tiradas, e você sendo colocado com novas vestes, vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. O que terá valor nesse dia? Você amou a Cristo? Você renunciou ao pecado? Você abriu mão de seus prazeres na carne? Você viveu para Ele? Aquele que perder a sua vida, a achará. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Ele é a vida. Que nós possamos correr para Ele. Se nós estivermos nele, irmãos, nós não morreremos. Jamais. A morte será como um sono para Cristo. Será como um fechar e abrir de olhos para nós. Amém? Vamos orar.